Bem, a diferença desse livro para os demais livros que tratam sobre o batismo no Espírito Santo está, em primeiro lugar, no seu ponto de partida. Enquanto os demais livros que tratam sobre o batismo no Espírito geralmente começam definindo o que é o batismo no Espírito Santo, distinguindo o batismo no Espírito Santo da regeneração, para depois tratar da questão da evidência do batismo com o Espírito Santo, falar das línguas, da glossolalia, xenolalia também, enfim. Essa obra ela começa tratando sobre a tríplice bênção, porque estudando este assunto nos últimos anos, na minha vida devocional, pessoal, particular, eu percebi que a melhor forma de compreender a doutrina do batismo no Espírito Santo é justamente você compreender antes a tríplice bênção. Que tríplice bênção é essa? Me refiro à bênção do sacerdócio de todos os santos, da realeza de todos os crentes e do profetismo de todos os crentes. Eu entendo que para que a gente possa entender bem o que é o batismo com o Espírito Santo, a gente precisa, antes de tudo, distinguir essa tríplice bênção. Entender o que é o sacerdócio de todos os santos, entender o que é a realeza de todos os santos, entender o que é o profetismo de todos os santos. A gente deve compreender que são três bênçãos distintas, mas que estão relacionadas entre si. Elas se tangenciam, mas são bênçãos muito específicas. Então, o meu livro tem 400 e poucas páginas. Eu acho que 430, se não me engano. Destas páginas, pelo menos 100, as 100 primeiras, eu dedico a explicar essa tríplice bênção. Eu falo sobre a realeza de todos os santos, o sacerdócio de todos os santos e sobre o profetismo de todos os santos. E depois de explicar bem essa tríplice bênção, deixando o profetismo para a última parte dessa explicação, eu, então, vou explicar o que é o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo está compreendido na bênção do profetismo de todos os crentes. O batismo com o Espírito Santo nada mais é do que uma imersão plena no profetismo da nova aliança. Aliás, o subtítulo do livro é justamente esse. O subtítulo diz: a imersão plena no profetismo da nova aliança. Porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você que vive em comunhão com Deus, você já tem à sua disposição a realidade do profetismo. Claro que você tem que se apropriar dessa bênção que está à sua disposição, não é verdade? Assim como o sacerdócio universal dos crentes, por você ser um servo de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, é algo acessível a você, é algo que faz parte da sua nova vida em Cristo. Mas você tem que se apropriar disso, você tem que estar consciente disso e procurar vivenciar isso na sua vida, né? Você tem que se apropriar dessa bênção na sua vida. Ela está à sua disposição, ela é uma realidade para você, mas você tem que se apropriar dela, estar consciente dela e se apropriar dela, consequentemente. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma imersão plena. Por que eu coloco plena? Justamente para enfatizar o fato de que você pode vivenciar graus desse profetismo sem ser batizado com o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma imersão plena. Por isso que é chamado de batismo. Também é chamado de revestimento de poder do alto, não é? Efusão do Espírito, mas ele é chamado na Bíblia por 6 vezes de batismo no Espírito, ou com o Espírito Santo. E batismo significa imersão, porque
nada mais é o batismo com o Espírito Santo, repito, que uma imersão plena no profetismo da Nova Aliança. Se eu tivesse colocado no meu livro que o batismo no Espírito Santo é uma imersão no profetismo da Nova Aliança, eu poderia ser involuntariamente mal compreendido, porque alguém poderia estar pensando que eu estava dizendo que você só pode experimentar o profetismo da Nova Aliança se você foi batizado com o Espírito Santo. E não é isso que eu coloco no livro. O batismo com o Espírito Santo é uma imersão plena no profetismo da Nova Aliança. Ou seja, volto a frisar, é possível você não ser batizado com o Espírito Santo e experimentar, claro, graus desse profetismo. Mas é preciso que você mergulhe totalmente. Tem uma imersão plena nesse profetismo da Nova Aliança. Isso é orientado pela palavra de Deus para as nossas vidas. Quando a gente fala, para ser mais específico ainda, que uma pessoa pode não ser batizada com o Espírito Santo e experimentar graus desse profetismo, a gente está querendo dizer, entre outras coisas, que uma pessoa pode não ser batizada com o Espírito Santo e experimentar dons espirituais, vivenciar dons espirituais. Quem disse que não? Talvez você já tenha ouvido alguém perguntar o seguinte, ou dizer o seguinte: mas fulano não é batizado com o Espírito Santo e ele prega com tanta graça e autoridade? Eu já vi até orando e Jesus curando os enfermos. Já vi até expulsando demônios e não é batizado com o Espírito Santo. Mas quem disse, meus irmãos, que um crente só pode experimentar, vivenciar dons espirituais e ser batizado com o Espírito Santo? A própria Bíblia mostra que não. Por exemplo, Lucas, capítulo de número 9, quando Jesus envia seus discípulos de 2 em 2. Vocês se lembram dessa passagem? E a Bíblia nos diz que os discípulos de Jesus, eles expeliram demônios, curaram enfermos e pregaram o reino de Deus. Pregaram o evangelho. Veja, eles pregaram a mensagem do reino de Deus, está escrito lá, expeliram demônios, curaram enfermos. Jesus disse para ele: eis que vos dou autoridade, poder. Jesus, o batizador, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que é o grande profeta que haveria de vir, que receberia a promessa do Pai, como Pedro explica no seu sermão em Atos, capítulo número 2, e tendo recebido a promessa do Pai sobre si, depois ele comunica essa bênção aos seus discípulos. O que Roger Stronstedt vai chamar, no seu clássico A Teologia Carismática de Lucas, de transferência profética, algo que é muito comum no Antigo Testamento. Né? Moisés impondo as mãos sobre Josué, Elias impondo as mãos sobre Eliseu, para que ele recebesse também a efusão do Espírito sobre a sua vida. E quando a gente fala de transferência profética, a gente não está falando de um jogo de soma zero. Tipo, eu intercedo por você, então você recebe o dom que eu tenho e eu perco o dom que eu tenho. Não é isso. A ideia de transferência profética, o que é designado por esse termo, na verdade, nada mais é do que alguém que recebeu a fusão do Espírito intercedendo por uma pessoa que não recebeu essa fusão do Espírito para que ela receba efusão igual, idêntica à que ele vivenciou. A que ele, que está intercedendo por aquela pessoa, vivenciou. Entendeu? Vamos lá. Continuando. Diz Pedro, então, em Atos capítulo número 2, que Jesus recebeu essa promessa e comunicou aos seus discípulos ali, naquele momento do dia de Pentecostes. Eles receberam a efusão do Espírito, a mesma promessa do Pai que Jesus havia recebido, eles receberam. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Ele é aquele que faz com que os seus discípulos eles tenham a possibilidade de experimentar esse profetismo da nova aliança. Ele é o grande profeta que haveria de vir, que foi profetizado, a começar por Moisés, né? E que, através dele, uma nova era de profetismo foi inaugurada, um profetismo que está agora acessível a todos os crentes. E é ele que recebeu essa promessa do Pai da efusão do Espírito,
que é profetizada em Joel, capítulo de número 2, que é ansiada por Moisés em Números, capítulo número 11, que então derramou isso em Pentecostes e derrama isso ainda hoje sobre a sua igreja, a todos que buscam. Pois bem, Jesus, o batizador, ele diz: eis que eu vos dou poder, eu vos dou autoridade. E eles pregaram o reino de Deus, expeliram demônios, curaram enfermos, mas mesmo depois disso, Jesus disse para eles o quê? Mais à frente, depois de ressuscitado, o que foi que Jesus falou para eles? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, eles já tinham curado enfermos, já tinham pregado a mensagem do reino de Deus, já tinham expelido demônios e não eram batizados com o Espírito Santo. Ainda não eram revestidos de poder. Não tinham esse revestimento de poder. O termo revestimento dá uma ideia de uma coisa que é reforçada, né? Uma coisa é ser vestido, outra coisa é ser revestido. Batismo significa o quê? Uma imersão, ou seja, um mergulho total, né? Efusão, derramamento, da ideia de que de um aguaceiro, vamos dizer assim, que desce, te cobre e te envolve por completo. O batismo com o Espírito Santo nada mais é do que isso, do que uma imersão plena, total, no profetismo da nova aliança, onde a realidade dos carismas se torna muito mais patente e acessível ao crente. Você pode não ser batizado com o Espírito Santo e vivenciar dons espirituais, mas esse leque dos dons espirituais, essa atmosfera carismática, essa dimensão carismática, vamos chamar assim, ela passa a ser mais acessível ao crente quando ele é batizado com o Espírito Santo. Ok? Porque o batismo com o Espírito Santo nada mais é, resumindo, do que essa imersão plena do profetismo da nova aliança. E quis Deus que essa imersão ela fosse evidenciada pelo falar em outras línguas, pela glossolalia, que não é uma manifestação espiritual que seja estranha ao Antigo Testamento. Provavelmente não é estranha ao Antigo Testamento. Inclusive, tem um dos capítulos do meu livro que é um dos mais comentados, que é justamente o capítulo de número 16, onde eu falo sobre o fenômeno da glossolalia, ou da glossolalia, prefigurado no Antigo Testamento. Prefigurado no Antigo Testamento. Você vai encontrar os dons espirituais manifestados também no Antigo Testamento. Todos os dons espirituais que aparecem no Novo Testamento, de alguma forma, estão no Antigo Testamento também. A diferença é que, naquela época, o profetismo era algo que não era acessível a todos os crentes. Era algo que era acessível só a um grupo seleto de pessoas. Os profetas, os sacerdotes e os reis. E, inclusive, profeta era o nome de um ofício. Já no Novo Testamento, não existe o ofício de profeta. Ser profeta não é mais um ofício. Profeta no Novo Testamento é o nome que é dado àquela pessoa que é mais usada no dom de profecia, que é usada com mais frequência, com mais habitualidade no dom de profecia. Essa pessoa é chamada de profeta. Então, enquanto no Antigo Testamento o profeta era um ofício, no Novo Testamento a profecia e os carismas, de forma geral, que marcavam o profetismo,
estão acessíveis a todos os crentes. Basta buscar isso, né? E aqui é importante a gente frisar também a diferença entre profecia e profetismo. Quando a gente fala de profecia, a gente está se referindo ao quê? A uma mensagem recebida de Deus e transmitida às outras pessoas, né? O ministério profético ele era caracterizado, sobretudo, pela transmissão da mensagem divina ao povo. Enquanto o sacerdote tinha um ministério essencialmente intercessório, ouvindo os problemas do povo e levando até Deus, intercedendo pelo povo diante de Deus, através dos sacrifícios, através de toda aquela liturgia do tabernáculo e depois templo, enfim. O ministério profético era um ministério que fazia exatamente o caminho oposto, o caminho contrário. O profeta recebia de Deus e levava ao povo. Justamente por causa disso, o profeta não era muito bem quisto, porque muitas vezes a mensagem que o profeta levava da parte de Deus era uma mensagem que não agradava o povo, porque nem sempre aquilo que nós precisamos ouvir é aquilo que nós queremos ouvir. Às vezes aquilo que nós não queremos ouvir é exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. E Deus, que nos ama, só vai trazer para nós uma mensagem que nós precisamos. E justamente por causa disso, às vezes a mensagem era desagradável para o povo então antipatizava com o profeta, e há casos, muitos casos de profetas perseguidos no período do Antigo Testamento. Então, profecia é isso, é transmitir uma mensagem da parte de Deus para o povo, né? Essencialmente é isso. Já profetismo é o que vai além. Profetismo não diz respeito apenas à transmissão de uma mensagem da parte de Deus. Profetismo diz respeito à manifestação dos carismas divinos. Esse é o conceito de profetismo na Bíblia. Porque profeta na Bíblia não é simplesmente aquela pessoa que traz uma mensagem da parte de Deus. É uma pessoa que, essencialmente, é um vetor da presença divina, um canal da manifestação divina no meio das pessoas. Vamos ver alguns exemplos. A primeira vez que aparece o termo profeta no Antigo Testamento é lá no livro de Gênesis. Esse termo aparece em relação a quem? A Abraão. Quando o rei Abimeleque, sua família estão lá enfermos, e aí Deus diz para o rei que ele, seus servos, sua família serão curados através da intercessão de Abraão. E Deus diz assim, para eles irem até Abraão, porque intercederia por eles, eles seriam curados, porque, preste atenção, porque profeta é. Ou seja, eles seriam curados através da intercessão de Abraão, porque Abraão era profeta. Ou seja, profeta é uma pessoa que é dotada do dom de cura. Mas não só isso, profeta é uma pessoa que é dotada de um conhecimento especial e sobrenatural. Só para citar um de muitos exemplos que a gente poderia citar nesse sentido, em João capítulo 4, quando Jesus tem aquele diálogo com a mulher samaritana, e a mulher samaritana finalmente percebe que Jesus não está se referindo a uma água física, mas uma água de ordem espiritual para saciar a sede da sua alma, a água da vida. E aí ela pede a Jesus, dá-me dessa água. E Jesus disse para ela, olha, se você quer receber dessa água, então vai lá na cidade, manda chamar teu marido e eu vou falar da água da vida para você e para ele. E ela responde, mas eu não tenho marido. E Jesus diz para ela, disseste bem, porque já tiveste 5. E este homem com quem tu estás vivendo hoje não é o teu marido.
Então, o que é que a mulher responde? Vejo que és profeta. Porque o profeta é uma pessoa dotada de carismas. Outra coisa, os profetas da antiguidade, como diz 1 Samuel, o registro de 1 Samuel capítulo 9, eram chamados antes de videntes, porque eram pessoas que tinham visões. Ou seja, profeta é alguém que é dotado do dom de cura. Outro exemplo, aquela jovem judia que estava lá na casa de Naamã, seu senhor, que era leproso, e ela diz, se meu senhor conhecesse o profeta Eliseu lá na minha terra, ele seria curado. Quando alguém estava enfermo, quem é que era buscado para resolver o problema? Para que intercedesse para que uma cura divina, sobrenatural, ocorresse? Era o profeta. Então, o profeta é uma pessoa dotada do dom de cura. O profeta é uma pessoa que tem visões. O profeta é uma pessoa que traz uma mensagem da parte de Deus. O profeta é uma pessoa dotada de conhecimento especial. Enfim, o profeta era uma pessoa dotada de carismas divinos, dons espirituais. Ok? Então, quando a gente fala de profetismo, a gente está se referindo ao quê? A carismas, a manifestação dos carismas divinos, ou seja, a manifestação dos dons espirituais. Ok? Isso era algo que só era possível para um grupo seleto de pessoas no tempo do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, isso está acessível a todos os crentes. Você tem lá a promessa de João, capítulo de número 2, que Pedro evoca lá no dia de Pentecostes para explicar o que está acontecendo ali. Ele diz, olha, isto que está acontecendo é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os seus anciãos terão sonhos, e fala também de sinais e prodígios que haveriam de acontecer. Veja, o texto bíblico não fala só de profetizar ali. Fala de profecia, fala de visões e de sonhos, e fala de sinais, prodígios extraordinários. Ou seja, carismas, dons espirituais estariam acessíveis a todos. E a profecia se refere a crentes de todas as faixas etárias e de todas as classes sociais. É sobre toda a carne, ou seja, é um profetismo universal, é uma acessibilidade geral para todos os crentes, né? E para crentes de todas as idades, todas as faixas etárias e todas as classes sociais, porque fala não só de pessoas que são livres, mas de pessoas que são servos também. Servos. Fala de filhos e filhas, servos e servas, então pessoas de todos os sexos também. Então pessoas de todas as classes sociais, pessoas de todos os sexos e pessoas de todas as idades, porque fala de jovens e de anciãos. Veja que é um profetismo universal mesmo. É sobre toda a carne, ou seja, todos os crentes, de todas as idades, jovens e anciãos, de todos os sexos, filhos e filhas, de todas as classes sociais, servos e não servos. Ok? E quando o derramamento do Espírito ocorria, a efusão do Espírito acontecia, nós vemos isso no Antigo Testamento, havia 3 efeitos padrão, né? 3 consequências claras, comuns na Bíblia, quando a pessoa recebia uma efusão do Espírito. Isso se vê no Antigo Testamento e continua acontecendo no Novo, no registro bíblico. Você tinha uma locução impulsionada pelo Espírito, você tinha uma intrepidez,
e você tinha a concessão de uma capacitação especial, sobrenatural, espiritual. São essas as três consequências padrão, efeitos padrão da efusão do Espírito. Toda vez que havia uma efusão do Espírito, uma precipitação do Espírito sobre uma pessoa, um grupo de pessoas, você vê isso desde o Antigo Testamento e continuando no Novo Testamento. Entre os tipos de locução impulsionada pelo Espírito, compelida pelo Espírito, você tem o louvor. Você vê isso até no caso do próprio Jesus, quando a Bíblia diz que ele se alegrou no Espírito e louvou, né? Você tem o Cântico de Maria, e você tem também no Novo Testamento, no caso de Zacarias, o seu cântico também, né? Você tem o louvor, a adoração, aquela locução impulsionada pelo Espírito, que é fruto justamente da ação do Espírito, e que ela se manifesta através da adoração. Ela leva a adoração. Esse é um tipo de locução. Outro tipo é a profecia propriamente dita, como a gente fala, né? Que é você trazer uma mensagem da parte de Deus. Se bem que locução impulsionada pelo Espírito, compelida pelo Espírito, de forma geral, é profecia. Seja ela em forma de cântico, seja ela em forma de uma mensagem direta para uma pessoa sobre um determinado assunto específico. Tudo isso, tecnicamente, pode ser chamado de profecia. E a glossolalia é um tipo de locução impulsionada pelo Espírito, né? E que existia no Antigo Testamento, sendo que ela era mais comum no profetismo primitivo. E depois foi desaparecendo. Você não vê mais um registro bíblico esse tipo de manifestação, apenas no profetismo primitivo. Eu cito no meu livro dezenas de especialistas na área de Antigo Testamento, né? Desde teólogos rabinos, desde teólogos pentecostais e não pentecostais, eu cito dezenas deles, enfatizando que você encontra ali no Antigo Testamento, em Números capítulo 11, né, fusão do Espírito sobre os 70 ali no deserto, né? Em 1 Samuel capítulo 10, e em 1 Samuel capítulo número 19, algo que, se não for glossolalia, a maioria deles acredita que era glossolalia, era algo muitíssimo parecido com glossolalia. É difícil não entender glossolalia ali. O próprio contexto, as características do evento demonstram isso. E nós temos também até um registro de glossolalia pagã, em 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. Para que você entenda esse debate sobre isso aí, é preciso que você entenda a questão do significado da expressão nevoar, em hebraico, que é traduzida na Bíblia como profetizar, né? E como esse termo, com o passar do tempo, foi perdendo o seu sentido primitivo, original. Nevoar significa originalmente borbulhar palavras, esguichar palavras, explodir em palavras, sendo compelido por algo que te impulsiona a falar de forma quase que incontrolável. Esse é o significado de nevoar. E é esse significado primitivo de nevoar que aparece em passagens como Números 11, 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 19. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 19. Quando Saul envia lá os soldados para pegarem Davi, e os soldados não pegam Davi, não prendem Davi, porque eles ali no meio dos profetas são cheios do Espírito e começam a manifestar o nevoar, a falar aquilo que provavelmente seja o fenômeno glossolálico no Antigo Testamento. E eles ficam ali,
como o texto diz ali, profetizar, nevoar no original. No original ali começaram a esguichar palavras sem parar, de forma assim quase que incontrolável. E no final, vocês devem se lembrar da história, o próprio Saul vai lá, o próprio Saul que já tinha passado por isso em 1 Samuel capítulo 10. E quando ele vai lá, ele é cheio do Espírito também e começa a falar, e fica lá horas e horas, inclusive ele até tira as roupas reais e fica lá falando, noite inteira, o tempo todo falando lá, provavelmente glossolalia. Isso você tem no texto bíblico claramente, e não dá ali para encaixar a ideia de que ele ficou ali durante horas e horas profetizando, dizendo assim diz o Senhor, isso, aquilo. Não foi isso. Até porque o termo nevoar, ele significa falar incontrolavelmente, algo parecido até como se fosse um louco. Tanto é que esse termo vai ser usado em outras passagens na Bíblia para se referir à loucura. Que o indivíduo estava como louco. No próprio livro de 1 Samuel, inclusive. Né? E depois o termo vai sendo, vamos dizer assim, o seu significado vai sendo suavizado. Né? Mas veja, isso você vê só no profetismo primitivo. Números capítulo 11, 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 19. E você tem também aquele caso de glossolalia pagã. Claro, ali não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Mas é interessante que o termo ali aparece sendo aplicado em seu sentido primitivo ali, em 1 Reis capítulo 18, o contexto é claro quanto a isso, em referência aos profetas de Baal, glossolalia pagã. Onde aparece lá que eles profetizavam, na verdade, estavam manifestando glossolalia pagã. E quando você vai estudar a cultura daqueles povos cananeus ali e a adoração a Baal, você vai perceber que havia a manifestação glossolálica entre eles. Claro, glossolalia pagã não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, aquilo ali. Mas havia. Inclusive, eu cito no meu livro isso. Especialistas lembrando esse fato. Né? Então, provavelmente, a glossolalia não era algo estranha ao Antigo Testamento. Depois, você não encontra mais registros na Bíblia dessas manifestações glossolálicas, né? Ou, se não for glossolalia, algo muito próximo disso. Dificilmente não é glossolalia nessas passagens. Isso não é algo novo, ninguém aqui está inventando a roda. Eu cito dezenas de autores justamente por causa disso. Autores protestantes tradicionais, pentecostais, rabinos. Inclusive, eu cito dois que são considerados os maiores teólogos rabinos do século XX. Eu cito os dois, né, nessa obra, tratando sobre isso. Mostro que desde o século XIX você encontra esse entendimento. Quando não existia ainda o movimento pentecostal moderno, já havia essa interpretação, né, entre os teólogos. E também falo da discussão que houve depois sobre a origem do termo Navi, que significa profeta, que passaram a acreditar depois do século XX que não teria ligação com nevoar, mas teria uma origem acadiana ou árabe. Né? E aí eu não entro nesse mérito se é origem acadiana ou árabe, isso não entra em questão. Pode ser que não seja origem, não tenha sua origem em nevoar. No entanto, o fato é que nevoar, em seu sentido primitivo, primevo, tem esse sentido de algo que se assemelha à descrição da glossolalia. Né? Bem, queridos. Então, todos os dons, como eu estava dizendo, que aparecem no Novo Testamento, eles praticamente aparecem no Antigo Testamento também. Tanto é que, para você entender alguns dons mencionados no Novo Testamento, muitas vezes você tem que recorrer ao Antigo Testamento. Por exemplo, quando você vai falar sobre o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, geralmente, os exemplos que você busca para entender esses dons, você busca onde? Busca no Antigo Testamento. Aliás, há até dons que aparecem no Antigo Testamento que não aparecem no Novo.
E o fato de não aparecerem no Novo não significa dizer que eles não são mais para hoje. Simplesmente eles não são mencionados. Mas Deus pode fazer hoje, porque afinal de contas Deus é o mesmo. Ele não muda. Por exemplo, você tem aqueles dois homens que são cheios do Espírito e recebem um dom artístico para fazer todo o trabalho do tabernáculo. Bezaleel e Aholibe, se não me engano, esse é o nome dele. Deixa eu ver o nome certinho deles aqui. Está lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 31. Êxodo 31, versículos de 1 a 6. Bezalel e Aholiabe. Né? Eles recebem dons para trabalhar em tudo que diz respeito à arte ali no templo. Eu pergunto, Deus não pode fazer o mesmo hoje? Deus pode. Quem disse que Deus não faz? Deus pode fazer. Deus pode fazer. E esse dom não é mencionado no Novo Testamento. Ok? E quando chegamos no Novo Testamento, quando há essa imersão plena do profetismo da Nova Aliança, toda vez que essa imersão plena ocorre, sempre ela é caracterizada pelo falar em línguas, que, lembre-se, é apresentado por Jesus como algo que está acessível a todos os crentes. O que é que ele diz em Marcos 16? Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão línguas, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios, na verdade. O que Jesus está dizendo ali é que falar em línguas, expulsar demônios e curar enfermos seriam coisas que estariam acessíveis a todos os que creem. Esses sinais seguirão aos que creem. Então é algo que está acessível a todos os crentes. Paulo vai dizer lá na Epístola aos Coríntios que essas línguas também estão acessíveis a todos. Quando ele diz que as línguas não deveriam ser proibidas e que ele gostaria que todos falassem línguas e que ele mesmo falava línguas mais do que todo mundo, ele está falando das línguas como algo que está acessível a todos. Ah, mas está escrito lá, no final do capítulo 12, lá de Coríntios, que falam, pergunta retórica, falam todos várias línguas, né? Mas ali ele está se referindo o quê? Ao dom de variedade de línguas. Veja que em nenhum momento ali ele se refere a algo que diz respeito ao culto particular, a vida devocional da pessoa. Ele está se referindo a dons que se manifestam na coletividade. Esse é o contexto ali dos capítulos 12 e 14, são dons que se manifestam na coletividade. E ali, mais especificamente, está falando da variedade de línguas, né? O dom de variedade de línguas. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que essa fusão ela é sempre caracterizada pelas línguas. E quando ocorre a fusão, inclusive no dia de Pentecostes, em Atos capítulo número 2, Pedro ele associa as línguas ali, aquela manifestação glossolálica, a nevoar de Joel, capítulo número 2, e ali é nevoar no original, que é um termo que vai ser usado para se referir ao fenômeno glossolálico em Números 11, 1 Samuel, capítulo 10, 1 Samuel, capítulo 19, e até mesmo a glossolalia pagã em 1 Reis, capítulo 18. Lembrando que quando ocorre a efusão do Espírito em Números, capítulo 11, lá no deserto, que aqueles 70 começam a manifestar, a nevoar, né? Que é traduzido ali para profetizar, e a ideia ali é que estavam manifestando algo que seria o fenômeno glossolálico. Moisés diz: eu gostaria que todos experimentassem isso que eles estão experimentando.
Ele tem um desejo de que aquilo ali se universalizasse entre os crentes. E esse desejo de Moisés, esse anseio de Moisés, ele se cumpre a partir de Atos, capítulo número 2. Aquilo se torna acessível a todos os crentes. E aí você vê, eles foram cheios, o Espírito foi derramado, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas como consequência dessa efusão, lá em Atos 2. Em Atos capítulo 10, como é que eles souberam que Cornélio e os seus haviam recebido exatamente a mesma coisa que eles tinham recebido, a mesma efusão, lá de Atos capítulo número 2, quando eles ouviram falar em línguas. Os samaritanos, as línguas não são citadas ali, não é algo explicitado, mas fica claro ali pelo contexto, até mesmo, veja bem, até mesmo expositores não pentecostais, teólogos tradicionais que não são pentecostais, eles reconhecem que as línguas são um fenômeno que deve ter se manifestado ali em Atos capítulo número 8, para que os apóstolos, para que as pessoas vissem que aquelas pessoas tinham recebido a efusão do Espírito. Não pode ter sido outra coisa, porque antes de eles receberem aquilo ali, já tinha se manifestado entre eles curas, milagres de todo tipo. O que é que Simão viu que chamou a atenção dele? Não foi cura, não foi algum outro milagre, não foi alguma outra coisa, porque tudo isso aí ele já tinha visto antes através do ministério de Filipe. Então, é quase unânime o entendimento entre os expositores bíblicos, sejam eles pentecostais ou não, que ali houve uma manifestação glossolálica. Nós temos também, em Atos capítulo 19, né, aqueles crentes em Éfeso, né, que receberam também a efusão do Espírito e também começaram a falar em línguas. Né? Enfim, eu estou aqui citando de passagem algumas coisas do livro, né? Mas essa parte que a gente comenta esses textos, a gente dedica dezenas de páginas para falar desses textos, né? Essa parte é precedida por uma série de outros capítulos que tratam antes dessa questão do profetismo em todos os seus detalhes, para então distinguir o que é o batismo com o Espírito Santo. A gente vai ter um capítulo que a gente vai falar sobre a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e a regeneração. A gente vai falar sobre o selo do Espírito também. A gente vai desenvolvendo tudo isso, né, para depois chegar no fenômeno glossolálico, né? E aí tratar daqueles textos. Inclusive, eu levanto alguns pontos antes de entrar nos textos propriamente ditos lá de Atos dos Apóstolos, onde a gente vê o fenômeno glossolálico se manifestando com a efusão do Espírito. O livro ele é dividido em 5 partes, né? A primeira parte é o sacerdócio é a realeza de todos os crentes. A segunda parte é o profetismo de todos os crentes. A terceira parte é o batismo no Espírito, a imersão plena no profetismo da Nova Aliança. E aí eu vou falar sobre o que é o batismo no Espírito Santo, por que o batismo no Espírito não pode ser compreendido biblicamente como sinônimo de regeneração, o selo do Espírito e o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito não é somente... Aqui é um erro, né? Na verdade, o batismo no Espírito não é pneumacêntrico, mas cristocêntrico. Como reflexão teológica pentecostal sobre o batismo no Espírito enriqueceu a hermenêutica evangélica nas últimas décadas. E aí nós vamos para a quarta parte, onde falamos sobre o fenômeno glossolálico e as línguas como evidência do batismo no Espírito. Aí eu falo sobre a locução impulsionada pelo Espírito como um sinal padrão, um dos sinais padrão da efusão do Espírito. Falo sobre o fenômeno da glossolalia prefigurado no Antigo Testamento, sobre o caráter e a função das línguas, sobre as línguas como sinal da emergência plena do crente no profetismo da Nova Aliança e sobre a palavra e o amor como os reguladores dos dons. E a última parte traz considerações histórico-teológicas, onde eu falo sobre, além do testemunho bíblico, o testemunho da história, os carismas são para hoje,
Falo sobre as razões históricas da posição cessacionista de irmãos protestantes tradicionais. E, por fim, sobre o entendimento como o entendimento do batismo no Espírito como distinto da conversão foi perdido durante muito tempo na história. Então, são ao todo 22 capítulos. Né? Na parte do profetismo de todos os crentes, que é a segunda parte, eu falo sobre o profeta da Antiga Aliança, a carestia profética no período interbíblico, a vinda do profeta messiânico, quando ocorreu o irrompimento da nova era de profetismo, o profetismo universal da nova aliança e distinguindo profecia canônica de profecia congregacional. Os 4 primeiros capítulos eu falo sobre o sacerdócio e a realeza, todos os crentes, aí falo do ministério sacerdotal na Antiga Aliança, da realeza na Antiga Aliança, da nova aliança como um reino de sacerdotes e da realeza universal dos santos. Enfim, são 22 capítulos, 430 e poucas páginas aqui, e eu chamo a atenção também de você para as notas de rodapé, porque elas vão acrescentar muita coisa daquilo que está sendo argumentado ali. Inclusive, você vai encontrar algumas obras de referência que vão fazer com que você possa se aprofundar em relação a alguns pontos que a gente trata de passagem do livro, porque se nós fôssemos nos aprofundar nesses pontos, então esse livro seria muito mais extenso. Ele não teria 400 e tantas páginas, na verdade, ele teria umas 1000 páginas. Eu inclusive, tive 2 capítulos do livro aí que tiveram que ser limados. Né? O livro ficaria com mais de 600 páginas, porque eram capítulos que, vamos dizer assim, eram temas relacionados, mas que não, vamos dizer assim, não eram centrais para o livro. Então, para a gente não fugir muito do leito do assunto, né? Não pegar muito ramificação e fugir do leito do assunto, então eles foram deixados de lado. Depois eles poderão aparecer em forma de artigos ou partes de outros livros, né? Sem problema algum. Mas é isso. Esse é o conteúdo em síntese, né, do livro, né? Aqui muito sintetizado mesmo, né? Para que os irmãos possam entender a nossa proposta, né? E o nosso desejo é que o maior número possível de pessoas sejam alcançadas através desse conteúdo que foi produzido com tanto carinho para abençoar vidas. Amém? É isso.